Mesmo sendo a versão de entrada do Classe C, o modelo traz um sistema de assistência à condução completo. Então aqui atrás do símbolo da Mercedes-Benz tem um radar frontal eletromagnético que trabalha em conjunto com a câmera instalada ali no para-brisa. Então o carro vai ter controle de cruzeiro adaptativo, alerta de colisão frontal com frenagem de emergência e sistema de permanência de faixa. Até por ser uma versão de entrada, a gente nota que faltam aqui alguns equipamentos. Um deles dá para ver bem aqui, né? Isso aqui seria o suporte de uma câmera dianteira, que não está presente aqui nesse modelo. Outra coisa, os faróis são totalmente em LED, inclusive o nome LED High Performance é aí utilizado pela Mercedes-Benz. Mas ele é um farol bastante passivo. Você tem o farol baixo, você tem aqui o farol alto e a luz de pisca. Esse farol não tem nenhum sistema de auxílio, que é aqueles que, por exemplo, fazem adaptação em curvas ou até mesmo recortes dos carros que vão à frente. É um sistema convencional, porém full LED. Para a Mercedes-Benz, o Classe C sempre foi o compacto dos sedãs da marca. Depois do Classe C, tem aí o Classe E e depois o Classe S. Eu falei o compacto dos sedãs porque a Mercedes tem aquela plataforma de carros compactos, né? O NGCC, onde você tem ali o A, o B, o GLA, o GLB e até mesmo o CLA, que é um pouco menor aí do que o Classe C. Mas olha, mesmo ele sendo o compacto dos sedãs da Mercedes-Benz, o entre-eixos é bem generoso, um pouquinho mais que 2,86 m. Esse é um número bem grande. A gente sabe que no mercado brasileiro, sedãs têm em média 2,70 m no entre-eixos. E esse carro também tem muita tecnologia empregada nas suspensões, totalmente independentes. Aqui atrás é uma suspensão multibraço e lá na frente é uma suspensão também multibraço com 4 links. Claro, um carro desses vai ter freio a disco, tanto na traseira quanto na dianteira. Mas uma coisa curiosa do Classe C é esse desenho de roda. Muita gente fala assim, mas por que a Mercedes fez um desenho tão diferentão, às vezes até mesmo esquisito, com toda essa borda aqui? Isso não é por acaso. O objetivo aí foi diminuir a resistência aerodinâmica. Então isso foi pensado para deixar esse carro o mais eficiente possível. Motor aqui. Vamos ver ele de perto. De cara, você tem essas capas que são fáceis de serem retiradas, né? Tem um sisteminha ali de presilha por pressão. Pois bem, aqui a gente tem um motor 1,5 litro, 4 cilindros de injeção direta, turbo alimentado, que tem aí potência máxima de 204 cavalos e o torque máximo é que impressiona, 300 Nm, né? Dá aproximadamente 30 kgfm de torque num motor 1,5 litro. Então a gente consegue ver que esse motor a combustão rende bastante. Mas além do motor a combustão, a gente tem um sistema híbrido leve que também auxilia no funcionamento. Vale destacar que esse carro aqui tem duas baterias diferentes. Então ele tem uma bateria de 12 volts ácida, como todos os outros carros que a gente conhece, só que essa bateria de 12 volts fica lá atrás no porta-malas. Aqui na frente a gente vê a presença dessa bateria porque quando você levanta esse acabamento, tá vendo aqui, ó, essa travinha 12 volts? Isso aqui serve justamente para quando você precisa fazer aí uma partida auxiliar. Então aqui é o polo positivo do 12 volts e você usa esse terminal aqui como o terminal do terra. Agora, além da bateria de 12 volts, esse carro tem um sistema de 48 volts. E aí como é que funciona? Existe uma outra bateria que trabalha com a tensão de 48 volts, que tem uma capacidade de 20 ampere-hora, o que dá uma potência de aproximadamente 0,9 kWh. E essa bateria de 48 volts, ela fica armazenada aqui. E embaixo desta proteção a gente não consegue ver essa bateria. Esses dois sistemas elétricos fazem aí o funcionamento pleno do carro. A bateria de 12 volts ela é responsável por coisas como farol, lanterna, luz de freio, central multimídia, painel, ventilação e todas as outras coisas mais. Já a bateria de 48 volts, aí sim ela está dedicada para aquele motor gerador, né, que vai instalado ali junto com o câmbio do carro, que além de dar a partida no motor a combustão, ele também acrescenta torque e potência em algumas situações.
Além da bateria ácida de 12 volts, esse carro também tem uma bateria de 48 volts, que tem uma potência relativamente baixa quando a gente compara aí com automóveis híbridos ou híbridos plug-ins. Só que esse sistema ISG, com essa bateria de 48 volts, consegue, por exemplo, aumentar a potência do motor em 20 cavalos em algumas situações e também aumentar o torque do conjunto do motor em mais 200 Nm. Mas esses 20 cavalos a mais e esses 200 Nm a mais são durante instantes pequenos, justamente porque ele usa o sistema de 48 volts para isso. Então não é todo o tempo que você vai ter esse acréscimo de torque e potência. E o sistema de 48 volts faz mais coisas. Como, por exemplo, ele tem um super start-stop. Sabe aquele recurso que desliga momentaneamente o motor em paradas rápidas no trânsito para economizar combustível? Ele também está presente aqui. Só que esse desligamento do motor é ampliado. Então você está dentro da cidade, você já começou a desacelerar o carro está próximo do momento de parada. Ele já consegue desligar o motor. E também, quando você está na rodovia, velocidade cruzeiro ali, 110 km por hora, numa situação que você não está usando uma carga do motor, por exemplo, numa descida, ele consegue apagar completamente o motor para economizar combustível. Claro, como o sistema é híbrido leve, ele, no momento que apaga o motor, por exemplo, o ar-condicionado deixa de funcionar, a ventilação continua funcionando, mas aquela refrigeração do ar-condicionado para, porque aquele sistema do ar-condicionado depende do funcionamento do motor, justamente para produzir o frio do sistema do ar-condicionado. Mas ainda assim, esse sistema pode e ajuda bastante na economia de combustível. E para o máximo de eficiência, a gente tem um câmbio automático aqui de 9 marchas. A gente sabe que o mercado brasileiro tem pouquíssimos automóveis com câmbio de 10 marchas, mas ainda assim, essa quantidade de marchas é uma das maiores disponíveis aí no nosso mercado. A performance é convincente. O modelo vai de 0 a 100 em apenas 7,3 segundos e a velocidade máxima é de 246 km por hora. Motor puramente a gasolina chega a fazer 11,1 km por litro na cidade, segundo o Inmetro, e 13,9 km por litro na estrada. Esses números podem não parecer tão grandes assim, mas se a gente considerar o tamanho do C200 e a performance que ele entrega, aí sim, a gente pode dizer que são números bons. Mas a gente vai testar esse consumo também. Ponto curioso, olhando de longe o para-choque, você tem a sugestão que o carro tem uma dupla saída de escapamento por conta desses detalhes cromados que a gente tem aí no para-choque. Mas isso não é a saída de escapamento real, é apenas um detalhe estético. A saída de escapamento de verdade desse carro é uma boca que fica aqui do lado esquerdo e uma saída simples. Isso aqui é meramente um recurso de design que sugere dupla saída de escapamento. Você consegue abrir o porta-malas de 3 formas: botão aqui na tampa, botão lá dentro ao lado do motorista ou apertando e segurando a chave de telecomando. A tampa se abre automaticamente, não é robotizada, é apenas um sistema de contramola. Inclusive a gente vê que a dobradiça fica numa área protegida. Então se você encher completamente o porta-malas, não tem perigo de na hora de fechar a dobradiça bater na sua mala. E o acabamento é muito bom. A tampa é toda revestida, a dobradiça também protegida e a área do porta-malas completamente revestida. Aqui, pessoal, temos um espaço de 455 litros segundo a Mercedes-Benz. E a gente também observa ganchinhos aqui nas laterais, dos dois lados, para você conseguir prender sacolinhas e bolsas. E também temos um espaço adicional aqui, quando você levanta o piso, que inclusive tem uma alça para prender aqui o piso e não ficar caindo. Um espaço adicional para você conseguir guardar mais algumas coisas. Mas e cadê o step? Então, esse carro não tem step. O que ele tem aqui é o famoso kit de reparo, onde você tem um compressor e um selante. E isso aqui é utilizado no pneu do carro que tem a tecnologia Run Flat. Então quando o pneu fura, mesmo furado, ele consegue rodar aí aproximadamente mais 80 km numa velocidade máxima de 80 km por hora para você conseguir reparar o pneu. E com esse kit de reparo você consegue estender esse range, mas o carro não tem step. Mais duas curiosidades aqui no porta-malas. Primeira é esse gancho aqui, ó, que fica posicionado nessa posição. Serve para você parafusar isso aqui no para-choque, tanto dianteiro ou no traseiro, aqui, atrás dessa tampa.
Então você pode usar esse gancho. Eventualmente o carro caiu no atoleiro e você precisa puxar, vai usar esse gancho aqui para poder fazer a ancoragem. Ou também, o carro deu alguma pane mecânica e você precisa puxar o carro, é através dessa peça aqui montada no para-choque. Outra coisa que a gente acha aqui é isso aqui. Vocês têm ideia do que é isso aqui? Vocês imaginam o que seja? Já mostrei em outras Mercedes, mas vamos lá. Olha que legal. É um caixotinho desarmável. Então quando você vai no supermercado ou coisas do tipo e você precisa de alguma coisa para fazer o transporte, você usa esse caixotinho. Não vai mais usar, é só dobrar e deixar guardado aí no porta-malas. Um recurso muito legal é poder rebater os bancos traseiros de forma fácil. Então você tem esse botãozinho aqui que quando você aperta, ele rebate ali a proporção 2/3. Apertou aqui o outro botãozinho, rebate lá 1/3. E se você quiser, tem mais uma configuração. Tem também a possibilidade de você rebater somente o terço central. Isso é muito comum na Europa, para as pessoas que jogam golfe ou até mesmo usam o carro para ir para uma estação de esqui. Então essa parte central é rebatida para você conseguir levar esses objetos mais longos. Aqui no Brasil a gente sabe que não é muito comum, mas se você precisar levar alguma coisa mais longa, dá para fazer isso também. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.